aqui nesse slide a gente mostra então o efeito da concentração, tanto do titulante quanto do analito. Nesse primeiro gráfico aqui, uma típica curva de titulação, onde a gente tem as curvas com comportamento sigmoide. Então, no primeiro momento, né, aqui na abscissa, a gente tem então o volume do titulante, né, no caso aqui, como a gente pode ver, a amostra é ácida, porque começa em pH, quando o volume é zero, o pH é ácido, né, e na coordenada, então, o valor de pH que vai subindo conforme é adicionado o titulante. Tá? Então, o próximo caso, né, o próximo exemplo, é uma solução 0,02, né, a metade dessa solução, da solução inicial. Então, a gente vê que tem um retardamento, né, essa curva já se desloca mais, né, tem comportamento mais tênue, e depois aqui, mais ou menos, ela tem um salto. Né? Esse salto não é tão alto que nem o primeiro, né, mas ele também aqui tem uma faixa bem de variação de volume bem pequena, e o salto é um salto grande, né, de pH 3 até pH 11, certo? Então um salto de 8 unidades de pH. Um outro exemplo, né, essa outra curva aqui, né, concentração a metade da 0,02, então isso aqui ocorre em 2 ml, aqui vai ser 5, aqui vai ser mais ou menos aqui 10 ml o ponto de equivalência. Né? Você vê que vai comportamento também a mesma coisa. E aqui o caso extremo, né, diluiu essa solução do titulante pela metade, né? Então nesta outra curva, né, houve uma diluição de 0,01 para 0,005, então a metade dessa outra titulação, e a gente vê que ela tem um comportamento, então demora aqui, né, até 20 ml, né, para a curva tem um leve acréscimo de pH, e quando chega mais ou menos aqui, né, essa curva então tem um salto e depois estabiliza. Então esse é o comportamento típico de uma curva de titulação, comportamento então sigmoide, onde a gente tem ele formando esse comportamento aqui, né, e depois dando um salto e subindo. Esse ponto aqui é o ponto de equivalência, né, pH 7, o ponto de equivalência de todas essas titulações que a gente viu aqui. Já nesse outro gráfico, né, também amostras ácidas, né, e o volume do titulante vai aumentando aqui na nossa abscissa, então da nossa base. Né, a base é a mesma em todas as titulações, a mesma concentração, só que a concentração da amostra está variando. Na primeira curva aqui, a gente tem uma concentração da amostra de 1 vezes 10 a menos 4, então 0,0001 molar. Tá? E as outras vai aumentando um pouquinho, né? De 0 na ordem de 1, né? 1 vezes 10 a menos 3, 1 vezes 10 a menos 2, 1 vezes 10 a menos 1. E aí a gente vê aqui que com concentrações maiores da base, esse salto é mais definido, né? Certo? Então, o que a gente conclui aqui? Né? Do primeiro gráfico, a gente pode concluir que se a gente for diluindo demais o titulante, pode chegar a um ponto que essa curva de titulação, ela tem um salto aqui, por exemplo, bem pequeno, certo? Quase não dá para ver com o indicador. Né? Então, quanto mais concentrada a base, menor o volume que você vai usar no ponto de equivalência, certo? Só que qualquer errinho aqui na bureta, né, que você marcou errado, vai ter um salto, uma variação de pH muito alta. Então vai ter um erro maior. Quanto menor o volume, né? Então quanto menor o volume do titulante, certo? Maior é o erro. Ok? Quanto maior o volume do titulante, né, menor é o erro. Certo? Então é um ponto que, por exemplo, numa curva bem um titulante bem diluído, né, para chegar aqui nesse salto, né, você precisa de um volume maior aqui para ele ter esse salto aqui, certo? O problema de usar volumes grandes, né, então você pode falar, então, Trevisan, usar volumes do titulante muito grandes, né, buretas de 50 ml, sempre vai ser o melhor. Não, pegar aí no ponto de equivalência um volume muito grande, você vai perder muito tempo,
né? E talvez tenha que ser necessário preencher de novo a bureta, né? Preencher uma vez, duas vezes. Imagina aí gastar 100 ml, vai ter que preencher aí 2 buretas de 50. Você vai gastar mais reagente também, né? Embora ele vai estar diluído, mas você vai gerar também mais resíduos, né, dessa titulação, né? Então, um volume meio aproximado, né, é que você tem então um ganho de tempo e também um menor erro. Então, alguma coisa aí com um ponto de equivalência em torno de, né, 20 ml, 15 ml seria o suficiente, né, usando uma bureta de 25 ml. Tá? Pode ser que seja necessário usar uma bureta menor, de 10 ml em algumas situações. Aí você vai ter um volume menor, evidentemente, mas um erro um pouquinho maior do que a bureta grande. Tá? Então as buretas de 50 ml elas têm um erro menor do que as buretas de 25 e as de 25 um erro menor do que as buretas de 10 ml. Tá? E na concentração do nosso analito, né, concentrações muito pequenas, né, muito diluídas da nossa amostra, do nosso analito, pode ser que não perceba esse salto e aí você não tem indicadores para trabalhar nele. Tá? Então a concentração do nosso analito tem que estar também, né, mais ou menos aí acima de 0,01, tá? Para a gente conseguir ter esse salto e conseguir medir com nossos indicadores. Tá? Bom, falando de indicador, né? Então aqui um outro gráfico onde a gente tem também da mesma forma uma curva de titulação, onde a gente adiciona o volume da base, né, a base NaOH, e mede o pH disso. Tá? Então na primeira curva aqui, nessa aqui, nós temos aqui uma concentração maior da amostra. Então uma amostra são 50 ml de HCl em uma concentração de 0,05 molar. Tá? Sendo titulados com NaOH de 0,1 molar. Certo? Então dá para ver aqui, ó, nessa solução mais concentrada, quando a gente chega mais ou menos aqui nesse ponto, né, onde vai ter o salto de pH, tá? Qualquer um desses indicadores é o suficiente, certo? Então se você colocar aqui, por exemplo, 1 ou 2 gotas, talvez seja o suficiente para ele ter o salto para esse ponto aqui. Então se você usar para essa concentração tanto o verde de bromocrosol como o azul de bromotimol como o indicador fenolftaleína, os três vão te indicar mais ou menos o mesmo ponto de equivalência. Tá? No entanto, se você usar uma solução 100 vezes mais diluída, né, o mesmo volume de HCl, só em vez de 0,05, 0,0005, ou seja, 100 vezes mais diluído, juntamente com o NaOH, que também é 100 vezes mais diluído, você vai ter essa curva aqui. Tá? Nessa curva aqui, ó, o verde bromocresol, que é um indicador ácido, né, para a faixa ácida, você não chegou perto ainda do ponto de equivalência. O ponto de equivalência é mais ou menos aqui, ó, pH 7, né? Certo? Meio aqui no meio. Então aqui é o ponto de equivalência. Você está começando a fazer titulação, está no meio, está mais ou menos em 20, né? É 25 que é o ponto de equivalência, tá vendo aqui? Né? Então 25 ml é o ponto de equivalência. 50 desse, né, que é 0,05 com 25 desse que é o dobro da concentração. Tá? Então o ponto de equivalência é mais ou menos aqui. Se você estiver usando o verde bromocresol para essa situação dessa amostra e desse titulante, aqui em 20 ml o teu bromocresol já vai mudar de cor, já vai estar verde. Né? Então você nem chegou no ponto de equivalência dele, ele já mudou a transição, já passou. Então para algumas amostras, né, a gente tem que tomar cuidado se ela estiver muito diluída, que na faixa ácida, né, ele não vai funcionar. Certo? Então se eu trabalho aqui com uma amostra ácida e fazendo titulação com base, é sempre interessante utilizar um indicador na faixa neutra, né, que é o azul de bromotimol, ou um alcalino. Tá? Aqui no alcalino, se a minha solução também for diluída, né, que é o nosso caso, aqui eu já vou ter passado pelo ponto de equivalência, não tem problema. Tá? Aí o bromotimol vai responder, mas a fenolftaleína vai começar a mudar aqui de cor, né,
logo depois do meu ponto de equivalência. Tá? Então, no primeiro momento que mudou de cor, apareceu o leve rosa, já atingiu aqui o ponto de equivalência. Tá? Mas ela ainda vai responder um pouquinho para essa solução. Da mesma forma que a gente faz a titulação com o ácido forte e a base forte como titulante, fazendo o contrário, né, uma amostra sendo ácido forte, uma amostra sendo base forte, sendo titulado com ácido forte, né, o comportamento da curva se inverte. Então, no início a gente tem aqui um pH alto, né, que é proveniente da amostra base forte. Conforme vai fazendo a titulação, esse pH vai caindo até chegar aqui no nosso pH 7, que é o ponto de equivalência. Tá? Aí passa essa curva, passa o pH 7, vai caindo, e fica aqui em meio ácido, que é proveniente do excesso do HCl. Tá? Nesses dois sistemas a gente tem também duas curvas, né? Uma mais concentrada, certo? Simbolizada aqui pelos pontinhos, né? Onde ela tem 0,05 molar de NaOH e 0,1 molar de HCl. Nessa aqui, nós temos então 10 vezes ela mais diluída, certo? Não é um comportamento tão, né, intenso, diferente como o do outro gráfico. Então essa aqui está 10 vezes diluída em relação à base e 10 vezes diluída em relação ao titulante. Tá? Então na primeira curva, usando novamente os três indicadores ácidos, né, a gente vai ver que para a curva forte os três funcionam. Para a curva onde tem a concentração forte, né, os três indicadores são apropriados. Tá? Porque nessa faixa aqui, quando você estiver aqui no volume 24.9 e aquela gota for adicionado, ele vai sair do teu volume 24.9 para o 25.1, então o pH teu, né, vai passar aqui, certo? Mais ou menos aqui. Então dessa faixa daqui até aqui, certo? Mais ou menos, né? Então você tem um salto negativo de pH. O pH sai de pH mais ou menos 11 e com uma gota a mais ele vai para pH 3 de ácido. Tá? Então os três indicadores aqui são apropriados. Tá? Quando você pega uma solução mais diluída, o que acontece? Para o indicador básico, que é fenolftaleína, não vai funcionar. Né? Porque você vai estar aqui antes do ponto de equivalência e lembra que você está vindo do rosa. Né? Tá? Ele vai começar a ficar clarinho. Certo? Então vai começar a desaparecer a cor antes do ponto de equivalência. Aí esse aqui não vai funcionar. Tá? Já os indicadores ácidos e mais neutros, como o azul de bromotimol e o verde de bromocresol, né, os dois vão ser apropriados para esse tipo de titulação. Certo? Então na hora de escolher o teu indicador, né, cuidado de onde você está vindo. Tá? Se está vindo lá da amostra ácida para a amostra alcalina ou da amostra alcalina para o meio ácido, certo? Para a curva de titulações de ácidos fracos, né, o comportamento a lógica parecida, tá? A gente vai ser importante a gente estudar, né, comportamento em 4 pontos específicos quando a gente tem a titulação envolvendo um ácido fraco, tá? Tanto o ácido fraco como a base fraca é a mesma coisa, tá? Só muda então da onde que começa. Se fosse uma base fraca, ela ia começar daqui, né? Ia ter o comportamento dela, certo? Do mesmo jeito, e ia ter o caimento, tá? Certo? Esse comportamento é padrão, né? E então para ácidos fracos tem 4 pontos específicos, né, que a gente precisa aprender como calcular o pH. O primeiro ponto, tá, é então o início da titulação, né, onde não tem nada da adição do titulante, certo? Então nesse ponto aqui, né, é o início da nossa titulação, onde o volume é 0, a gente precisa calcular qual que é o pH inicial. Tá? O próximo ponto é entre esse ponto aqui e o ponto de equivalência. Tá? O ponto de equivalência é onde tem o salto do pH, bem no meio aqui, né, desse ponto é o ponto de equivalência. Tá? E depois a partir daqui, os pontos, pode ser qualquer ponto aqui. Tá? Qualquer ponto a partir
dessa faixa são pontos do tipo 4, certo? E a mesma coisa aqui, qualquer ponto antes do 3 e acima do 1, né, são pontos número 2. O que é isso então? O primeiro, né, é antes da titulação, então volume 0. O segundo ponto é antes do ponto de equivalência, onde há a formação então de solução tampão. A gente vai usar então a equação de Henderson-Hasselbalch para resolver isso, né? Exatamente no ponto de equivalência, onde a gente tem um sal então que sofre hidrólise. No caso aqui, né, vai ter um sal com hidrólise alcalina, né? E após a adição, após o ponto de equivalência, onde você tem excesso do titulante, ou seja, excesso do NaOH da base. Tá? Vamos ver então como é que fica um exemplo aqui, uma curva de titulação com 50 ml de ácido acético, né? Numa concentração de 0,1 molar, com um titulante hidróxido de sódio também 0,1 molar. Né? Então o ponto de equivalência você já sabe que vai ser 50 ml, né? Porque é a mesma concentração, tá? A reação é 1 para 1, certo? Então a estequiometria é 1 para 1, então 50 ml vai ser nosso ponto de equivalência, certo? Nem precisa fazer cálculo, né? Os equilíbrios que estão envolvidos, né? O primeiro é do ácido acético, a gente simboliza o ácido acético desse jeito, né? Na verdade ele é CH3CO2H, tá? Então aqui tem um grupo carboxílico, né? Que dá acidez, né? Que libera esse próton, ligado aqui ao nosso grupo metil, tá? Então esse é o ácido acético, simbolizado como HAC, tá? AC de acetato, né? HAC é ácido acético, AC- é quando ele perde esse próton aqui, tá? E aí ele perde e fica CH3CO2-, certo? Então esse é o primeiro equilíbrio aqui, o equilíbrio do ácido. A constante que a gente escreve, né, Ka igual H3O+, vezes AC-, dividido pela concentração do ácido acético. O segundo equilíbrio que ocorre é com a própria hidrólise da água, onde tem duas moléculas de água, uma forma o hidrônio e a outra a hidroxila. E a gente usa o Kw para descrever isso e não coloca aqui a água embaixo, porque a água é o solvente e aí não entra nessa equação.